Continuamos a conversar com o Dr. Marcelo Pedreira. No nosso vídeo anterior, se você não viu, tem um link aqui no YouTube para você ver. Ele explicou como é que a gente faz para desengasgar um bebezinho. E agora vamos falar das crianças mais crescidinhas. Falamos do bebê de colo, que a gente consegue colocar na nossa perna, vocês se lembram. Vamos falar agora, eu vou usar a sua pequenininha, eu fingir que ela é um pouquinho grande, tá? Então, uma criança que fica em pé e que eu não consigo mais colocar daquela maneira, a força que eu faço nessa posição aqui não faz muito mais sentido, tá? Eu vou precisar de um ambiente melhor para eu poder fazer uma força mais adequada para essa idade. Então, imagina que isso possa acontecer com uma criança que anda, tá? Criança maior, pode estar sentada comendo uma pipoca, desgraça, né? Pipoca, uva, salsicha, pecinha de Lego, ervilha, milho, tudo que é pequenininho, talo de brócolis e vai por aí. Tudo que pode engasgar a criança. Aí, de repente, você vê uma criança que ela está desesperada, pedindo por ajuda, e não tosse, não faz barulho, esse primo está engasgado, não vai responder para você. A criança americana ela é treinada a fazer isso, ela leva até a idade adulta. Um símbolo, uma simbolização de engasgo que a gente não tem aqui. Eles põem logo a mão assim, ó, para pedir ajuda. Você não está engasgado, aí você sabe. E aí o que você vai fazer? Vai pegar essa criança, se ela ainda estiver ok, de pé, consciente, a gente espera que ela esteja. Se é uma criança menor, eu posso ajoelhar atrás da criança. Okay? Então eu ponho ela na minha frente, ajoelhadinha, ou eu posso sentá-la numa mesa, quem eu tiver. Bom? E aí o que eu faço? Eu pego por trás dessa criança, essa aqui é uma diretriz nova, tá? Antigamente não existia isso para criança dessa idade. O que você faz? Da mesma maneira que a gente bateu nas costas, eu vou dar 5 pancadas, 5 golpes nas costas da criança. Então com a criança, um pezinho, tá? Vou fazer assim, ó. 2, 3, 4, 5. Para tentar empurrar para fora e aumentar a pressão no tórax e jogar o que estiver entupindo para fora. Ok, se não saiu, se a criança estiver de pé, ou mesmo praticamente sentada aqui, eu vou fazer o que a gente costuma chamar de manobra de Heimlich, que é o que a gente faz para adulto e adolescente. Então o que eu vou fazer? Eu pego ela, posso encostar aqui no meu corpo, fica mais fácil. Pego esse indicador, vou pegar da mão esquerda aqui e encosto no umbigo da criança. Com essa mão aqui eu fecho a mão e pego esse meu polegar e ponho em cima do meu indicador, no umbigo da criança. Fica mais fácil do que eu ficar procurando o indicador. Eu pego com o polegar, eu pego com o indicador, jogo aqui em cima, e aí eu vou fazer o movimento. Olha que interessante, gente. Eu vou apertar a minha mão para dentro da barriga da criança, como se fosse um J, um guarda-chuva. Eu aperto, cabo de guarda-chuva, eu aperto para dentro e para cima. Com cuidado, tá, gente? É criança. Então eu faço assim, ó. 1, 2... Tá vendo? Eu estou dando para dentro e para cima. Mas repito, gente, com cuidado, porque você pode fazer lesões que você não queira fazer. Né? Mas enfim, você vai sentir que a criança vai ter um esforço. Até quando você vai fazer isso? Você vai fazer 5 vezes. Se no meio disso a criança der um sinal, começou a fazer algum barulho, tossiu, chorou, ótimo, eu consegui fazer o que eu quero. Aí a minha ideia é que ela tussa. Faça a criança tossir. A mesma coisa, fala tosse, 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 tosse. É isso que eu tenho que fazer. Okay? Se não melhorou, eu volto aqui para as costinhas dela e faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não melhorou, mesma coisa aqui, pego o umbigo. 1, 2, 3, 4, 5. E só ajoelhar atrás da criança ou com ela sentadinha numa mesa, uma superfície que eu possa ter esse tipo de habilidade. Até quando? Até que a gente espera que ela emita som, que ela comece a tossir, mas da mesma maneira que o bebê. Vamos supor que ela desmaie em cima de você. Pode ser que seja impossível. Se ela desmaiou, óbvio também, quando você começou a atender uma criança assim, já pede para alguém ligar para o SAMU. Se você estiver sozinho, liga o Viva Voz, põe o 192 aqui e vai falando. Eles vão ensinar exatamente isso. Se por uma fatalidade a criança desmaiar, você coloca a criança no chão e aí você começa a fazer as compressões como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Na criança, você pode usar uma mão só, você pega aqui no centro, entre os 2 mamilos, né, da criança, mas no meio do peito aqui. E você pode fazer compressões, você vai fazendo isso, tá bom? Ou então você pode pegar uma criança maior, um adolescente adulto, uma mão em cima da outra,
e começar a fazer as compressões. E aí a gente espera o SAMU chegar. Desengasgou, mais uma vez, vai para o hospital. Ó, precisa avaliar a criança para ver o que aconteceu. Tá? Então essa é uma dica que fica para a gente poder aprender. Isabel, eu acho que é uma coisa que você viu, que não é para médico só fazer. É para público não médico. Todo mundo tem que fazer. Então todo mundo tinha que saber isso. São os cursos de suporte básico à vida. Então é muito interessante a gente saber que você pega os Estados Unidos, que é um país nesse aspecto já treinado para isso. Então, estava conversando com um colega, a chance de você passar mal e ser atendido na rua por uma pessoa leiga dos Estados Unidos é mais de 40%. Aqui no Brasil, meu Deus, não sei o que a gente pode fazer. Tá? A maioria dos casos de crianças que chegam engasgadas e infelizmente falecem, mais de 90% delas não tiveram nem a chance de um primeiro atendimento. Quer dizer, pouco mais de 10% desses casos houve alguém que sabia fazer algum tipo de manobra. Então, lembrando que no adolescente e no adulto, a gente faz essa manobra. Tem um nome alemão, que eu já falei, chama Heimlich. Né? Você não precisa bater nas costas primeiro, mas você realmente pega o adulto, o adolescente, vai por trás dele, faz aquilo que eu falei, localiza o umbigo, faz uma mão aqui, você faz o movimento até você tirar esse ponto de salvar. Se num restaurante, alguém passa mal na mesa ao lado. Se você souber fazer isso, você salva a vida da pessoa. Ótimo. Por último, rapidinho, tá? Mostrar para vocês. Isso aqui, gente, é para crianças que engasgaram com objetos sólidos. E aquela criança que estava tomando uma mamadeira e se engasgou, e está tossindo. É um engasgo, digamos, é um pré-engasgo com líquidos. Então não tem obstrução total. Você tem que fazer, se for um bebê, pegue o bebê, nada de chacoalhar o bebê, levanta o bebê assim, vou usar ela agora outra vez, tá? E você deixa ele de pezinho, se tiver líquido na boca, pega um paninho, uma fralda que você tiver e tira, vai ajudando a tirar o líquido da boca da criança, tá? Mas pelo amor de Deus, não chacoalhe, não vire de cabeça para baixo, não faça isso. Só isso, tenta liberar, tenta abrir a boquinha, deixar com que aquele líquido saia e estimula as costinhas dela, ó, faz assim, como se fosse para o bebê, tosse bebê, tá? Estimula isso aqui. Não precisa dar um tapa, tá? Porque é líquido, não é sólido. Então é só estimular para que ela tussa, para que ela acabe o líquido e saia aquele que estava atrapalhando a respiração dela, né? Ele saia da frente, a pessoa possa respirar normalmente, porque já sem o líquido ela respira, ela não tem aquele reflexo que a criança tem de tossir. Ok? Fica a mensagem. Como é que engasga com líquido? Então, olha, você está tomando um copo d'água. Aí, de repente, você distraiu, você não começa a tossir, você fala, desceu para o lugar errado. Isso acontece o quê? Tenta tomar um líquido deitado para ver o que acontece. Põe a criança para mamar deitada. Uma distração dela, aquilo vai, né? Em vez de descer, quando ela tem que descer aqui em direção ao esôfago, né? Como ela está deitada, ela pode ir aqui para a via aérea, para a traqueia, para essa região. E toda vez que chega líquido nessa região, a gente tem um reflexo chamado reflexo faríngeo, na região da garganta. O reflexo é o seguinte, a garganta nossa, ela contrai e eu tenho uma redução da minha respiração. Por quê? Para proteger. Então, toda vez que acontece isso, que tem um líquido, esse meu reflexo, automaticamente ele fecha a minha garganta e eu começo a tossir, né, e a reduzir, e até parar de respirar naquele momento para poder tossir e tirar o líquido. Então, a diferença é que quando eu tenho uma obstrução por sólido, por uma pipoca, por exemplo, é alguma coisa que está entupindo. O engasgo, entre aspas, por líquido, não é por nada de obstrução, é líquido. É um reflexo que você tem para tentar tirar aquilo. Então, agora, se você realmente tiver muito líquido, né, você não consegue fazer passar o ar, o reflexo faz com que você feche a garganta quase que totalmente e a criança não vai respirar. Então, por isso, levanta a criança, tá? Se aquele líquido que tiver que descer, desce para o esôfago, né, para a barriguinha dela, tá bom? Ou eventualmente até para o pulmão, mas não tem problema nenhum. O problema é quando ele fica aqui, ó, tá? Descer para o pulmão a gente resolve depois, né? E aí estimula a criança a tossir e chama o SAMU, né? Para a gente poder pegar. Então isso, o engasgo por líquido é diferente, não é um engasgo propriamente dito, né? A gente se atrapalhou um pouquinho e o organismo mesmo que deu um jeito de tentar mandar aquilo para fora. Olha que bacana. Obrigado. Muito legal.
Muito bom saber tudo isso. Muito obrigada, doutor Marcelo. E até a próxima.